Paz e graça, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E já deixa aquele like aqui, compartilhando também com seus amigos, se inscrevendo no nosso canal e acionando o sininho para receber as notificações, correto? Fechado? Vamos lá, começa o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você. Uma alma morre ou ela não morre? O que você acha? Vai lá. Não morre, né? É imortal? Ou ela morre? O que você acha? Bom, então, se você ficou na dúvida, para você que ficou na dúvida, eu acredito que muitos não, mas então eu vou chamar aqui alguém que poderá falar com mais propriedade do que você, do que eu também. Tá bom? Eu vou chamar alguém, tá certo? Jesus Cristo. De acordo com o Apocalipse, no capítulo 1, ele revelou aqui algo para nós. E ele pode falar com mais propriedade do que você e eu. Tá bom? E mais do que a sua ou do que a minha opinião, está a palavra de Deus. No texto de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, Jesus ele fala algo aqui sensacional. Apocalipse 1:17 diz assim: quando vi, João dizendo, né, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho as chaves da morte e do Hades, da sepultura. Por que Jesus falou isso? Ele estava dizendo, olha, eu venci a morte não pôde me deter. Quando você vai lá para João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Jesus tem vida em si mesmo. João 14:6, João 11, versículo 25 e 26, e por aí vai. Jesus é a fonte da vida. Entendeu? A morte, a sepultura, o Hades, não pôde detê-lo. Entendeu? Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele não está morto. E sabe como é que Jesus definiu a questão da morte? Quando você vai lá para o livro de João, capítulo 11, falando sobre a morte de Lázaro, olha só que texto interessante. João, capítulo 11, versículo 12, versículo 11. E isto dizia e depois exclamou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito ao quê? A morte de Lázaro. Mas supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então Jesus usa aqui, ele usa a metáfora do sono. É como se os mortos estivessem dormindo. Não é que estão dormindo, é como se eles estivessem. Uma pessoa que está dormindo não sabe de nada, está inconsciente. Eclesiastes 9, 5 e 6, Jó 7, 7 a 10. Diz que quando a pessoa morre, não volta para conversar com ninguém, não tem mais conhecimento, sabedoria. Isaías capítulo 26, versículo 14, Salmo 115, 17 e 18, Isaías 38, versículo 17 a 19, Salmo 6, 5. São textos muito claros. Por exemplo, Salmos 13, 3 também, quando Davi vai falar o seguinte, preste atenção. Olha só, Salmos, no capítulo 3, versículo 3, o salmista Davi, ele diz algo aqui interessante. Atenta-te para mim, responde-me, Senhor meu, Deus meu, ilumina os meus olhos, ou ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono de quê? O sono da morte. O sono da morte. Então, aqui, o salmista, ele faz também essa questão, ele usa a metáfora do sono. Quando Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, ele usa uma expressão que no grego é kekoimetai. Kekoimetai. É a mesma palavrinha que aparece na Septuaginta de 2 Reis, se não estiver enganado, 1 Reis, melhor dizendo, 11:21, que vai falar que Davi dormira com seus pais. Entendeu? Deixa eu pegar o texto aqui rapidinho. Olha só, mas você pode analisar aí também. 1 Reis, capítulo 11, versículo 21.
vai dizer o seguinte: tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais. É o mesmo verbo, kekoimetai, dormira, descansara. Esta é a ideia bíblica, é a ideia. Mas vamos lá. Então tá bom. Os mortos estão dormindo, ou seja, como se estivessem dormindo, inconscientes, sem memória nenhuma, não vai para o céu depois da morte. Certo? Ok, vamos lá. Quando você pega o texto do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, ou então passou a ser alma vivente. Não diz que o homem passou a ter. O homem é uma alma. É uma alma. Deus diz para aquela alma: olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerás. O que é que a serpente contrapôs na palavra de Deus? Gênesis 3,4. É certo que não morrereis. Ele acrescentou um não. Ou seja, a alma não morre. Você não vai morrer, alma. Você não morre, Adão. Capítulo 5, versículo 5. Quem é que mentiu? Deus ou a serpente? Vai estar escrito assim, que Adão morreu. Ele viveu 930 anos e morreu. A alma morre. 3,19. Deus vai falar, ó: no suor o teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Ou seja, não é depois da morte, você não vai morar comigo, você não vai para o lugar de tormento, você vai virar pó. E João 5, 28 a 29, os mortos só voltarão à vida, certo? Os salvos, por ocasião da volta de Jesus. Os ímpios, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, só depois dos 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Mas veja bem, deixa eu pegar alguns textos aqui. Eu tenho um material que eu fiz, um e-book, é um PDF, na verdade, que fala sobre a questão de a morte da alma no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É bem bacana. Caso você queira, pode me pedir aqui que eu passo para você, quem sabe no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Números no capítulo 6. Olha só o que significa alma. Número 6,6 diz assim: todos os dias da sua congregação para o Senhor não se aproximará de um cadáver, defunto, um corpo morto. Mas você sabe como é que aparece no hebraico, querido? Nefesh. Você sabe qual é a palavrinha que aparece dentro da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento? Psirré, o psirré, como algumas pessoas pronunciam. Então, alma morta, defunto, cadáver. A alma tem a ideia de cadáver. É isso mesmo. Quando você pega, por exemplo, o livro de... ainda Números, tá bom? Deixa eu ficar ainda aqui no livro de Números. Agora no capítulo 9, versículo 6, fala assim: houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem. Você sabe qual é a palavrinha para cadáver aqui de um homem? Nefesh. Psirré. A palavra alma. Alma, defunto, ou defunto, melhor dizendo, né? Entendeu? Se você pegar Levíticos 22, versículo 3, quando você pega esse texto de Levíticos 22, versículo 3, diz assim: diz-lhes, todo homem que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a imundícia, aquela alma será o quê? Eliminada. Aquela alma será morta. A alma morre ou não morre? Morre. A alma é o quê? É uma pessoa viva. É um ser vivo. Você pega Gênesis capítulo 1, versículo 21, 22, vai falar que os animais eram o quê? Almas viventes. Entendeu? Nefesh, Hayah. É o mesmo texto que aparece em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Vai dizer Adonai Elohim et Hadam afar min Hadamah. Entendeu? Olha só, falar de hebraico, né? É complicado, né? Eu perguntei se entendeu. Mas, enfim, algumas pessoas, claro, vão entender, outras não. Mas eu quero que você entenda claramente o português, para ficar mais claro. Tá bom? Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente, Nefesh Hayah. Os animais, lá em Gênesis 1, 21 e 22,
eles são chamados de Nefesh Hayah, alma. Um texto claro para você? Levíticos capítulo 11, 46. Levíticos 11, 46. Diz assim: esta é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se povoa e que povoa a terra. Quais são as almas viventes que se movem nas águas? Quais são as almas viventes que se movem nas águas? Peixes, répteis, alguns se movimentam ali nas águas, mas peixes, certo? São chamados de almas viventes. Animais são almas viventes. Todo ser que vive, todo ser que respira, na verdade, é chamado de alma, é um ser vivo. Um ser vivo. Agora, uma pessoa quando morre é chamada de quê? De alma morta. A alma morre, queridos. Se você pegar, por exemplo, Números, ainda Números capítulo 15, versículos, quer ver, ó, 27 por ali, Números 15, 30, vou pegar o versículo 30. Diz assim, ó: mas a pessoa, no hebraico é nefesh, mas a alma que fizer coisa atrevidamente, ou de mão levantada, né? Que quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal alma, tal pessoa, será eliminada do meio do seu povo. Essa alma será morta. A alma morre. E eu poderia citar inúmeros textos que falam dessa morte da alma. Você pega, por exemplo, o texto de Josué, se eu não estiver enganado, Josué capítulo 20, ó, saiu em cima, hein? Versículo 3. Para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa. Qualquer que tiver matado alguma alma, a alma morre. 31. Se você pegar Números 31, 19, deixa eu voltar lá. São tantos textos, mas o tempo não dá. Mas você pode me procurar que eu vou passar para você inúmeros textos que falam sobre essa questão. Números 31, versículo 19. Diz assim, quer ver? Tá aqui. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma alma, que tiver matado alguma pessoa, a alma morre. A alma morre porque é um ser vivo. Entendeu? Animais são almas viventes. O homem é uma alma vivente. Nós não temos nada de imortal. E eu vou parando por aqui. Mas antes você citar só mais alguns textos, não vou ler. Ó, se você pegar Tiago capítulo 5, versículo 20, vai dizer que qualquer que salvar um pecador do caminho errado, salvará da morte a alma dele. A alma morre ou não morre? Morre. Ezequiel 18:4, a alma morre ou não morre? Morre. Versículo 20, morre. Morre. Então, olha só, são inúmeros textos que a Bíblia afirma onde a alma morre. Se eu não me engano, Apocalipse 16:3 diz que morreram no mar todas as almas viventes. A alma morre, queridos. Entendeu? Agora, preste atenção. Em 1 Coríntios 15, 51 a 53, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eis que vos digo o quê? Um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista da imortalidade. É na volta de Jesus que seremos transformados, que receberemos a imortalidade. Romanos 2,7 também. Devemos buscar a imortalidade, a incorruptibilidade. É na volta de Jesus, queridos. Somente lá. Tá bom? Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Um forte abraço.